Glória a Deus, é uma alegria estar aqui nessa noite. Vamos continuar adorando o Senhor aqui nesse momento de ouvirmos a palavra, né? Aleluia, glória a Deus. Queria mais uma vez que você fechasse os seus olhos. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Pai, eu te peço nesse momento que a Tua presença fique aqui conosco, Pai. Senhor, que não venha ser eu, palavras da minha boca, Pai, porque eu não tenho nada a oferecer. Mas o Senhor é um bom Pai, o Senhor é um Pai de amor. Então eu te peço, Senhor, seja o grande ministro nessa noite, seja o grande pregador nessa noite, seja o grande preletor nessa noite, Pai. Porque eu não tenho nada para oferecer para o Teu povo, mas o Senhor tem palavras de vida eterna. O Senhor tem palavras que geram mudança. O Senhor tem palavras que geram transformação. O Senhor tem palavras que geram vida, meu Pai. Então eu te peço nessa noite, vem com Teu poder, vem com Teu fogo sobre esta casa, Pai. Deus, vai quebrando toda a distração, tudo que não vem de Ti, meu Pai. Que nada venha nos impedir, meu Pai, de continuar ouvindo aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre nós. Continua falando conosco, Pai. Continua, Espírito Santo de Deus. Nós estamos amando ouvir a Tua voz neste lugar. Nós estamos amando sentir a Tua presença neste lugar. Nós estamos amando ser abraçados por Ti nessa noite. Espírito Santo de Deus, fica aqui nesta casa. É só o que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse, quem puder, neste momento, em Esther. A pastora Marli acabou de citar Esther, capítulo 4, no verso 14, que diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, tu chegaste a este reino. Quem sabe se para um tempo como este, chegaste a este lugar. Quem sabe não é para um tempo como este que você está neste lugar, que você está neste emprego, que você está nesta casa. Quem sabe foi para este tempo, amém? Num tempo que as mulheres, num tempo antigamente, em que as mulheres eram muitas vezes desprezadas, em que as mulheres não tinham uma posição social, não tinham prestígio, não tinham privilégio, não podia estar em contato com muitas pessoas. As mulheres tinham lugares certos que ela podia estar. Não era como hoje que nós assim podemos andar livremente. Aquelas mulheres estavam em lugares assim específicos, viviam muito restritas naquele tempo. Mas foi nesse tempo que o nosso Deus escolheu mulheres fortes, escolheu mulheres ousadas, e Deus viu graça em algumas mulheres e levantou elas para aquele tempo. E cada uma de nós, cada um de nós, não só mulheres, homens, nós fomos chamados para um propósito. Deus, Ele escreveu a nossa história. Eu e você temos um propósito para o nosso Deus. E o meu propósito não é igual ao seu propósito. O que Deus tem para mim não é a mesma coisa que Deus tem para você. A maneira que Deus quer me usar não é a maneira que Deus quer te usar. Porque Deus, Ele não trabalha como uma máquina, como uma linha de produção igual indústrias, não. Deus, Ele traçou especificamente o seu propósito. Você não foi produzido em grande escala, como máquinas que fazem peças, fazem muitos carros iguais, não. Jesus fez você diferente. Jesus te desenhou, traçou o seu propósito. E às vezes a sociedade quer nos enquadrar, quer nos colocar, parece que dentro de uma caixa, quer nos padronizar. Quer dizer que o meu propósito é igual ao seu propósito. A sociedade quer impor que o meu tempo é o seu tempo. Quer dizer que o lugar que eu tenho que estar é o mesmo que você tem que estar para Deus te usar. E na verdade não.
Deus tem um propósito específico para cada um. Deus desenhou um propósito diferente para cada um de nós. E é por isso que eu amo o nosso Deus, porque Ele desenhou a sua história. Ele desenhou a sua história. E aqui nós lemos um pouquinho sobre Esther. Esther, no começo do livro, lá no capítulo 2, nós vemos que Esther era uma mulher que era órfã. Esther não tinha nem pai, nem mãe. Esther não tinha ninguém. Esther era órfã e era judia. Então Esther era sozinha, era órfã, não tinha pai, não tinha mãe. E ela foi adotada. Foi adotada por um homem que era judeu, cujo nome era Mardoqueu. Mardoqueu foi o homem que escolheu adotar Esther, que escolheu cuidar de Esther. Era um parente próximo que tinha ali. Se a gente lê as escrituras, me parece que era um primo dela. E ele adotou Esther. Ele escolheu cuidar de Esther. Mardoqueu, então, ele era judeu. Ele era talvez ali o primo de Esther, pelo que a gente pode entender na palavra. E Mardoqueu, ele trabalhava ali na porta, ele se assentava na porta do rei. Então Mardoqueu estava atento àquilo que acontecia no reino. Ele estava atento à movimentação do reino, como que o rei se comportava, como que era ali a vida da família real. Mardoqueu, ele se assentava à porta daquele reino. E certo dia, aquele reino ali estava meio que em crise, porque o rei estava sem uma rainha. O rei estava sem uma esposa. E aí ele falou assim, eu vou parafrasear aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Aquele rei falou para o servo, falou assim, vai lá e pega as mulheres mais lindas, mais formosas, mais vistosas, que eu quero escolher a minha esposa, que eu quero escolher a minha rainha. E aí levaram a jovem Esther. Escolheram a jovem Esther para estar no meio dessas mulheres. E Esther se apresentou. E algo me chamou a atenção porque Esther, ela não falou quem ela era. Ela não falou de onde ela vinha. Ela não falou sobre o parentesco dela. Não falou que ela era uma judia. Esther não falou nada, porque ela foi orientada assim pelo Mardoqueu. Então Esther, ela teve essa sensibilidade, essa humildade, e ela ouviu Mardoqueu e não falou para ninguém ali do reino de onde ela vinha, quem era a parentela dela, quem era o parentesco dela. Aleluia! E no meio daquelas mulheres lindas, formosas, que se prepararam ali quase um ano, aliás, um ano a palavra de Deus fala, para se encontrar com o rei. Elas ficaram ali se embelezando, recebendo perfumes. Imagine só, um ano, mulheres lindas se preparando só para se apresentar diante do rei. E quando chegou o dia de Esther se apresentar, o rei olhou e falou, essa mulher que eu escolhi, eu vejo graça nessa mulher. Essa mulher entre todas foi a que eu mais amei. Então nós podemos ver claramente que Deus tinha um propósito já na vida de Esther. Deus tinha algo de muito especial na vida de Esther. Só que tem coisas, tem propósitos que Deus desenha para nós. Tem destinos que Deus traça para nós, que tem partes que dependem de nós, da minha e da sua atitude, mas tem coisas que dependem só do nosso Deus. Tem coisas que não dependem de nós e às vezes nós nos cobramos tanto o tempo inteiro, mas tem coisas que não dependem de nós, muitas dependem, mas tem coisas que dependem exclusivamente da bondade e da misericórdia do nosso Deus. E aqui no começo desse livro, nós vemos que só foi considerada a bondade de Deus, porque Esther não precisou fazer nada. Esther não precisou fazer nada para ser escolhida. Esther simplesmente aqui, a gente pode ver a graça de Deus sobre a vida dela. Primeiro, que ela foi adotada por um Mardoqueu. Deus colocou na vida de Esther alguém para cuidar dela. Alguém para amar ela, alguém para ensinar ela. E às vezes, talvez você se sente sozinho. Às vezes, talvez você se sente rejeitado. Às vezes você
sente a ausência. Eu não sei como foi aí a sua trajetória, como foi a sua família. Se você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe. Se você não recebeu o amor que você deveria receber da sua família. Se você não teve alguém para te orientar. Mas Deus mandou aqui para Esther um Mardoqueu. E eu creio que Ele vai mandar para a sua vida também. Então esteja atento, porque Deus envia Mardoqueu para nos ensinar, para nos orientar, para cuidar de nós, para dar a direção. E eu creio que você já foi adotado por alguém. E se não foi por alguém aqui, nós temos lá no Novo Testamento como Deus trata a adoção. Deus fala que Ele nos adotou, que Ele nos escolheu. Nós somos adotados. A relação de adoção para Deus é algo muito lindo, porque a adoção é uma escolha que Ele fez de nos amar, de nos perdoar, de cuidar de nós. Então aqui através da Esther, nesse começo nós só vemos a mão de Deus para que o propósito dela se cumprisse. Então, primeiro foi através da adoção por Mardoqueu. E a segunda foi que entre tantas mulheres, o rei viu graça logo em quem? Em Esther. E aí eu digo que antes daquele rei ter visto graça nela, o próprio Deus já tinha visto. Antes de alguém ver graça em você, antes de alguém valorizar você, as suas atitudes, nós temos um Deus que já viu graça em nós. Nós temos um Deus que já nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Então aqui Esther não precisou ainda fazer nada para que o propósito dela se cumprisse. Foi só a mão de Deus. Colocou alguém especial para cuidar dela, para zelar pela vida dela, para aconselhar ela, e fez com que ela fosse a mais bela, a mais linda, a mais vistosa entre todas as mulheres. Aleluia. E depois disso, nós vemos que o reinado ele começou a ficar com uma situação difícil, porque lá estava Amã. Amã era um homem mau. Amã era alguém orgulhoso. Alguém que queria que as pessoas, os servos do reino, passassem por ele e se prostrasse, se dobrasse diante dele. Amã estava se achando porque ele era o bambambam ali. Ele naquele momento estava com a corda toda diante do rei. Então ele achava que ele podia fazer o que ele quisesse. Mas aí veio Mardoqueu e falou: eu não vou me prostrar. Eu me recuso a me prostrar diante de Amã. E isso enfureceu, isso deixou Amã com muito ódio. Só que eu creio, lendo a palavra, que essa briga não foi de agora. Porque Amã, na verdade, ele era amalequita, que era um povo que brigava ali com os judeus. Já era uma rixa muito antiga. Então parecia que Amã estava só esperando uma oportunidade para poder acusar, para querer matar aquele povo. E Amã resolveu definitivamente acabar com o povo. Com todo o povo de Mardoqueu. Só que ele não sabia que aquele povo não era só o povo de Mardoqueu, era o povo de Deus. Era o povo escolhido de Deus. Era o povo separado por Deus. Mardoqueu no começo ficou aflito. E quando essa notícia começou a se espalhar pelo povo, pelos judeus, eles ficaram tristes. Começaram a fazer jejum, começaram a rasgar suas vestes, demonstrando o quanto estavam tristes, com medo de ter toda aquela nação exterminada, todo aquele povo morto. E aquele povo começou a ficar desesperado com isso. Aquele povo começou a ficar aflito. Mas Mardoqueu, muito esperto, Esther ainda não tinha falado de onde ela vinha, que ela era também judia, mas estava lá no reino. Mardoqueu deu um jeito dessa notícia chegar até a rainha. E aí contou o que estava se passando, que queriam acabar com aquele povo, que queria matar aquele povo. E Esther ficou muito comovida com isso. Era o povo dela, era a família dela. Esther acabou ficando triste com essa notícia. Mas no começo, quando Esther recebeu essa notícia, Esther ficou triste. Mas ela falou: peraí, eu não posso me apresentar diante do rei. Eu não posso fazer nenhum pedido para este rei. Porque faz mais de 30 dias que eu não me apresento a ele. E naquele tempo a pessoa só podia se apresentar diante do rei se o rei tivesse convidado aquela pessoa e estendesse o cedro.
E ela falou assim, mas espera aí, como que você quer que eu faça alguma coisa, Mardoqueu? Como que eu vou defender o meu povo se faz 30 dias que o rei não me chama para eu me apresentar diante dele? Era como se ela dissesse, qual é a possibilidade? Não tem possibilidade dele me chamar. E se eu aparecer lá, eu vou ser morta. Essa foi a primeira coisa, a primeira resposta que Esther disse ao Mardoqueu. Aleluia. E aí nós entramos aqui nesse versículo que nós lemos, em que diz que se ela se calasse naquele tempo, socorro e livramento de outra parte viria para os judeus. Parece que quando Mardoqueu estava lendo, falando isso aqui para Esther, ele estava dizendo, uma coisa eu sei, que eu tenho certeza que Deus tem promessa para o meu povo. De uma coisa eu sei, que o meu povo não será morto. E você, Esther, está tendo a chance de ser o caminho para essa salvação. Você, Esther, está tendo a chance de ser um instrumento de salvação. Você, Esther, está aí no reinado porque talvez você seja esse caminho. Era como se ele estivesse dizendo, ei, quem sabe será para este tempo que você chegou neste reino? O Mardoqueu está falando, Esther, será que você não pensou que você é uma judia, desconhecida, ser colocada no trono como rainha não tem um propósito? É como se ele estivesse dizendo, ei, Deus vai salvar o meu povo. E você está tendo a chance de ser o caminho, de ser um instrumento para a salvação. Você está tendo a chance de mudar a história desse povo. Deus te colocou no reinado, não foi por acaso. Não foi só para você ser rainha, não. Você estava impossibilitada. Você era uma judia, ninguém te conhecia. Deus te colocou no reinado. E Deus nos coloca em lugares certos, para o tempo certo, para a hora perfeita, para a hora exata. E nós, como mulheres, como homem de Deus, precisamos nos posicionar. Como a pastora já disse aqui nessa noite, nós precisamos assumir a posição que Deus nos colocou. Nós precisamos entender que nós não estamos por à toa, que nós não nascemos à toa. Esther era órfã, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha apoio. Mas Deus já tinha escrito a história dela. Deus já tinha colocado ela como rainha antes mesmo dela saber. E sabe, nós estamos em tempos em que nós precisamos ser mais incisivos, incisivas. Tomar decisões mais rápidas, agir de forma mais rápida. O povo de Deus parece que pensa e não consegue agir. E aí se levanta o mundano, se levanta políticos corruptos e o povo de Deus só pensa. Deus quer mais atitude de mim e de você. Deus quer mais atitude da minha e da sua parte. Tem mulheres na Bíblia que precisaram ter atitudes rápidas. E atitudes rápidas salvam vidas. Atitudes, ações, decisões orientadas por Deus geram vidas, salvam vidas. E tem coisas que só dependem de você. A sua atitude vai salvar vidas. A sua atitude vai salvar o seu lar, vai salvar a sua casa, vai salvar a sua família. Eu não sei se vocês já ouviram, se vocês se lembram falar daquelas duas parteiras, Sifrá e Puá, parteiras hebreias, parteiras do povo hebreu que estavam lá no Egito. E elas receberam uma ordem que todo menino que nascesse tinha que ser morto, exterminado. Mas aquelas mulheres pensaram, ei, eu fui chamada para gerar vida, eu fui chamada para dar vida, eu não fui chamada para morte, eu não fui chamada para tirar vida, eu fui chamada para dar vida. Você, mulher, foi chamada para gerar vidas, produzir frutos. Aquelas duas parteiras, olha só, Deus colocou elas lá no meio do Egito. E elas com uma atitude falou, peraí, eu vou matar esses meninos, que é a nação escolhida de Deus? Não, eu vou mudar essa história. Quantas justificativas elas poderiam dar? Iam ser perseguidas, talvez mortas, mas elas deram um jeito.
Eu e você precisamos começar a dar mais jeito, estabelecer mais prioridade na nossa vida, ver o que realmente importa para o reino de Deus. Aleluia! Aquela mulher também, Zípora, que era a mulher de mulher de Moisés. Gente, Moisés escolhido para guiar, para conduzir uma nação, e teve um momento que Deus, a palavra diz que Deus queria matar Moisés. Deus sentiu vontade de matar Moisés. E aquela mulher teve uma atitude, decisiva. Falou, eu já sei o que aconteceu, eu já estou entendendo a ira do Senhor. E ela foi lá e circuncidou, pegou uma pedra e circuncidou o teu filho. O que acontecia? Se aquela mulher teve aquela atitude, ela entendeu que o fato do filho dela não ser circuncidado significa que ele não estava fazendo aliança. O próprio Moisés não estava fazendo aliança que Deus já tinha ordenado. Então talvez ela poderia inventar justificativa, ou deixar Moisés como está, ou esperar que a ira do Senhor se levantasse sobre Moisés, ou tantas coisas tristes acontecerem dentro do seu lar. Mas ela simplesmente foi rápida, ela mesma circuncidou o filho, e aí Moisés foi livre da ira do Senhor e foi salvo. As nossas atitudes geram vidas. A nossa atitude produz salvação na nossa casa. A nossa atitude produz vida dentro do nosso lar. A nossa atitude gera vida e salvação para quem está do nosso lado. Tenha atitude, se posicione. E a primeira atitude que dependeu aqui de Esther, porque até então era só a graça do Senhor sobre ela, mas de repente ela falou assim: ei, meu povo, eu preciso que vocês jejuem e orem por mim. Que vocês jejuem e orem comigo. Olha que lindo, a primeira atitude que Esther teve foi uma atitude espiritual. Esther podia ter subornado os guardas. Esther podia ter feito tantas coisas sendo rainha. Mas ela falou, vamos jejuar e vamos orar. As guerras, ela vem, mas nós precisamos estar revestidos. O Senhor tem falado comigo nos últimos dias, e a pastora Marli também citou isso, que nós precisamos estar preparados. Nós estamos em guerra, e o povo de Deus parece que não entendeu que está numa guerra, e você precisa se levantar e sair para a guerra, revestido de oração, de armadura, de jejum. Os seus lábios precisam estar purificados e santos, o seu coração precisa estar blindado por Jesus. Parece que nós ainda não entendemos que nós estamos numa guerra. Parece que a gente ainda não entendeu e está andando por aí distraído, levando tiro, bombardeio, e ainda não entendeu que o segredo é se revestir das armaduras do Senhor. A primeira atitude de Esther foi poderosa. Chamou o povo, ei, vamos jejuar e orar. Aí depois eu vou pensar o que eu vou fazer. Aleluia! E Esther, muito esperta, depois do povo já ter jejuado e ter orado, ela foi até o rei, se encorajou. E adivinha? É óbvio a resposta, porque se Deus estava com ela, se ela tinha jejuado e orado, Deus deu ousadia para ela, ela se apresentou diante do rei, e o rei só estendeu o cedro. Esther não foi morta e ainda foi escutada pelo rei. E é isso que Deus faz, a gente faz a nossa parte e Ele vem com a parte dele. E aquele cedro foi estendido, Esther pôde expressar o que ela queria para o rei. E o rei falou, vamos Esther, fale o que você precisa, como eu posso te ajudar, que maneira eu posso te ajudar. E Esther falou, peraí, agora eu ainda não quero nada, rei. Esther, muito esperta, falou, vou fazer um banquete. E eu quero que você, meu rei, e Amã estejam nesse banquete. Esther, esperta, quis comprar o povo com comida, porque comida não tem como dar errado. Então ela falou, não vou falar o que eu quero agora. Eu quero um banquete, quero que vocês vão para esse banquete. E lá no banquete, quando o rei perguntou, Esther se encheu de coragem e ousadia e falou assim, já pensou, rei? Querem matar a sua rainha e todo o povo dela. E o rei falou, como assim? Quem que é essa pessoa? Ela só virou e fez assim, Amã. É este rei, é este que quer acabar com o meu povo. Sabe, vocês foram levantados
para um propósito. Vocês estão no tempo certo, na hora certa. Chega de questionar o tempo do Senhor. Foi ministrado aqui hoje também que há um tempo para todas as coisas. Então viva o seu tempo. Se é tempo de chorar, não murmure pelo choro, mas pergunte o que você está aprendendo no seu tempo de choro. Quem você vai ensinar no seu tempo de choro? O que você vai ensinar para as pessoas no seu tempo de choro? Se é tempo de sorrir, por que você está sorrindo? O que você está aprendendo com esse sorriso que Deus te deu? Vai lá e profetiza. Vai lá e fala, Jesus fez na minha vida e vai fazer na sua. Viva o tempo preparado por Deus. Viva a estação da sua história. Viva a estação que Deus preparou para você. Aqui de cima eu consigo olhar pessoas que foram levantadas, talvez não como uma rainha como Esther, mas foram levantadas como mulheres donas de comércio, como mulheres que lidam com o público o dia inteiro, com homens que precisam lidar com pessoas que não servem a Cristo. Deus levantou mulheres que precisam ser a rainha dos seus lares. Deus levantou mães que precisam se posicionar como mães, ter atitude de mães sábias e virtuosas de Deus. Deus levantou meninas, estou olhando para a Gabi, que ainda talvez não são mulheres formadas, mas são as mulheres do futuro. E levantou na escola, levantou aonde passou para falar de Jesus, para fazer algo para Jesus. Então será que não foi para um tempo como este que você está aí no supermercado onde você está trabalhando? Será que não foi para este tempo exato que Deus te colocou aqui? Irmão Eduardo, Deus tem algo com você na sua vida, naquele mercado. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor falou, fala para o meu filho que eu estou com ele, que eu caminho com ele, que eu guardo ele. É só ele abrir a boca, né? Canta, canta, lá, e começar a falar que Jesus te levantou para este tempo. Não é para outro tempo, é para este tempo que ele te levantou lá. É para este tempo que nós fomos levantados. Abrace o tempo de Deus e não queira viver outro tempo senão aquele que Deus escreveu para hoje. Tem pessoas que não estão conseguindo desfrutar mais do tempo de Deus. Tá chorando? O que eu estou aprendendo com isso, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar nesse choro? Ah, Deus, eu estou passando por uma enfermidade na minha casa. O que o Senhor quer me ensinar nesse tempo? Ah, eu estou vivendo um momento bom de vitória. O que o Senhor quer que eu fale para as pessoas nesse tempo de vitória? Jesus quer te usar. Jesus tem um propósito na sua vida. E se enquadre no seu propósito. Não queira viver o propósito do outro. Não ache que você vai cantar como a irmã canta, não vai pregar como a irmã prega, não vai viver como a irmã vive. Eu já tentei me encaixar muito em padrões que tentaram colocar sobre mim. Até que eu percebi e falei, não, Deus, Ele quer do meu jeitinho. Deus, Ele quer me usar do meu jeitinho. E Deus tem o tempo certo. Eu não sou nova demais, nem velha demais. Eu estou no tempo determinado pelo Senhor. E Deus tem um tempo determinado para você. Deus tem um tempo especial para você. Sabe, olha aqui o Dudu agora pai. Talvez a gente possa olhar com olhos humanos e as pessoas podem falar, nossa, é novo. Mas esse foi o tempo que Deus preparou para vocês. Desfrutem desse tempo. Entenda o que o Senhor quer revelar para vocês neste tempo. E aquele rei fez o que a Esther tinha pedido. E aquele povo não só foi salvo. Como o rei não podia modificar, mudar, transformar um decreto, porque um decreto dado é um decreto feito, ele não podia voltar atrás. Ele falou assim, olha, eu vou fazer com que vocês possam se defender.
com que o povo de Israel tenha capacidade para se defender de qualquer luta. E daí em diante aquele povo só venceu, aquele povo só ganhou, aquele povo foi salvo. Deus havia salvado aquele povo através de Esther. E sabe o que é interessante? Porque eu estava estudando, né? E nesse livro de Esther, nenhuma vez é citado a palavra Deus. Nenhuma vez. E eu fiquei, mas como assim? Deus trabalha desse jeito e a gente não vê a palavra Deus. E aí o Senhor ministrando no meu coração que Deus, Ele trabalha assim mesmo, no secreto. Deus, Ele trabalha nos mistérios. Ele não precisa ali estar em evidência. Ele trabalha sem que ninguém veja. Ele trabalha no secreto. Ele trabalha no oculto, na minha e na sua vida. E Ele está só, desenhando a minha e essa história. Ele está desenhando o nosso propósito. Então, aceite, receba aquilo que Deus tem feito por você, porque tem coisas que é Ele, é a graça dEle, que não depende de você. A gente está andando muito estressado, muito aflito, ansioso, com coisas que não dependem de nós. Esther foi escolhida, foi visto graça nela, só por ela ser Esther, só porque Deus tinha escolhido ela. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por esse momento. E eu queria chamar aqui na frente as mulheres. Vamos aproveitar esse momento. Aleluia. Irmã, pode apagar as luzes em nome de Jesus. Eu creio que Deus falou conosco nessa noite. E eu creio que você entendeu que o Senhor tem um propósito na sua vida. Não importa onde você esteja. Não importa qual seja a sua profissão. Não importa aonde Deus Ele vai te usar. Mas você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito especial para você. Não se esqueça disso. Não deixa Satanás tapar dos seus olhos a ponto que você não enxergue mais as promessas de Deus para a sua vida. Esther, ela foi um instrumento para gerar salvação. Instrumento é aqui como Matias, ó, ele está tocando, ele está conduzindo, e é assim que nós somos para o Senhor, como instrumentos conduzidos por Ele. Então seja um instrumento no seu tempo, seja um instrumento na sua casa, seja um instrumento na sua família, para gerar vidas, para salvar vidas. Descubra, tenha desejo de descobrir qual é o seu propósito, o que Deus desenhou para você. E não desista, não abra mão, não largue aquilo que Deus desenhou para a sua vida. Aleluia! Você é instrumento. Mulheres, venham aqui na frente para nós orarmos juntas uma pela outra. Aleluia! Venham, mulheres de Deus, mulheres que sentirem de impor as mãos uma pelas outras, se sentirem de fazer um círculo. Vamos levantar junto um clamor neste momento, pelas mulheres de Deus, pelas mulheres da nossa igreja, pelas mulheres de Mongaguá. Aleluia! Nosso amigo Santo Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece a falar com o Senhor.